Por que é que as pessoas não são felizes? Por Rui Rato, todos os que não são felizes são doentes sem exceção. Curiosamente, a medicina não considera a infelicidade uma doença. Esta é a pior tragédia da medicina moderna, que não percebe que a infelicidade precede todas as doenças. A frase seguinte é de George Ohsawa. Todos os que não são felizes, sem exceção, não conhecem a direção para o seu país natal de origem, o infinito, o mundo do espírito, da alma, Brahman, Atman, o reino dos céus. A grande felicidade é o grande Yin. Todos os doentes são Yin, então como podem atrair a grande felicidade? Para atrair a grande felicidade, eles precisam se tornar o grande Yang. Grande Yang atrai o grande Yin. As pessoas espirituais de todas as religiões estão corretas, pois a viagem para o mundo espiritual é o caminho correto para a felicidade. Os materialistas estão errados, pois os que são muito atraídos pela matéria são muito Yin, doentes. Yang, que é matéria, atrai Yin. É por isso que os ricos não podem entrar no reino dos céus. Eles são muito Yin, escravos. Foi por isso que eles foram atraídos pela matéria, que é Yang. Se eles fossem Yang, eles seriam atraídos pelo espírito, que é o grande Yin, e seriam felizes. Já perceberam agora que a riqueza é, afinal, uma doença, a fonte da infelicidade? E os pobres? Será que são saudáveis? Os pobres são Yin, perdem tudo. Eles também são doentes. A tragédia de ser rico ou pobre. No Japão, existem duas palavras muito populares e vulgares que não são encontradas noutros dicionários comuns. Dorobó, ladrão ou bandido. Berabó, vítima ou ignorante. Se Dorobó é Yang, Berabó é Yin. Yin é centrífugo e Yang é um constritor, centrípeto. Yang fica mais rico, Yin fica mais pobre. Aqueles que ganham uma fortuna são todos considerados Dorobó segundo o budismo. Todos os Berabó perdem tudo o que têm, e é muito natural já que são centrífugos, Yin. Todos os que ficam ricos acumulam enfermidades na mesma proporção, e no final são atraídos pela força centrífuga de Yin. Eis porque todos os ricos têm um fim trágico, exceto aqueles que sabem como distribuir indefinidamente. O princípio único é o único salvador desses dois antagonistas dualistas. Mas por que a medicina não trata a riqueza e a pobreza como uma doença? Porque ela também está doente. Os médicos são doentes. Eles não são felizes, pois eles não conhecem a direção para o seu país natal de origem, o infinito, o mundo do espírito, da alma, Brahman, Atman, o reino dos céus. Se conhecessem, eles mandariam os seus doentes orar e jejuar em vez de receitar medicamentos, pois o jejum yanguiza e somos atraídos pelo mundo espiritual, a oração, o caminho que nos leva ao mundo da felicidade. Mas não é só a riqueza que é uma doença. A força e o poder também são uma doença. A força e o poder são Yang. E os que sentem atração por força e poder são Yin. Yang atrai Yin. É por isso que os políticos, os que têm poder, não podem ser felizes. Mas por que a medicina não trata a força e o poder como uma doença? Por que ela não trata os políticos, os poderosos como doentes que precisam de cuidados urgentes? Porque ela também quer ser poderosa. Ela está doente. Como pode a medicina curar doença alguma, quando desconhece o caminho para o reino da felicidade, o infinito, o mundo de Brahman, o reino do sétimo céu? Perceberam agora, através do princípio único, que o materialismo, o mundo material, é uma doença que os hindus chamaram de Maya, ilusão, paradoxo, e os espiritualistas, os religiosos, que apesar de fingirem conhecer o caminho para o reino dos céus, será que o alcançarão algum dia? Nunca, jamais, pois eles frequentemente são gordos e obesos. Muito Yin. Como pode o Yin atrair o grande Yin? Mas por que a medicina não trata então a espiritualidade e os religiosos gordos como doentes que precisam de cuidados urgentes e intensivos? Como pode um doente cego a medicina
que não conhece o caminho para o reino dos céus, curar um doente zarolho, que conhece o caminho para o reino dos céus, mas que o seu corpo guloso, que comete a gula, não lhe permite entrar no reino dos céus. Aqui está porque a macrobiótica que cura a gula é a chave primordial para entrar no reino dos céus, no mundo da felicidade infinita, pois ela nos permite o grande yang do corpo que atrai o grande yin do reino dos céus. Mas então, por que é que quase todos os macrobióticos do mundo inteiro não conseguem então entrar no reino dos céus e ficam apenas na porta de entrada, na lista de espera, e não conseguem abrir as portas do paraíso? Porque lhes falta a chave para entrar no reino dos céus. Eles não conhecem o caminho, apesar da sua grande saúde, não conhecem ainda o seu país de origem, a sua terra natal. Eles não conhecem a ordem do universo, a espiral logarítmica de George Ohsawa, ou se a conhecem é apenas superficialmente, e nunca lhes foi ensinado qual o caminho para a felicidade. Texto seguinte de George Ohsawa. Aquele que vive desaparece sem exceção. Aquele que é orgulhoso não durará muito tempo. Aquele que é feroz será certamente destruído. De uma adolescente bonita e de rosto rosado, resta apenas um esqueleto. Esta é a ordem do universo. Mas não devemos, em desespero ou angústia, cometer suicídio. Pelo contrário, devemos divertir-nos e tornar esta vida passageira tão alegre quanto possível. Mas isso só é permitido àqueles que percebem claramente a direção para o país de origem de onde todos nós viemos. Podem divertir-se no mundo como os jovens que viajam. Podem andar livremente, dançar e cantar. As pessoas doentes não podem aproveitar a viagem. É por causa dele. Por causa da sua ganância. A verdadeira causa da doença é a ganância que vem da ignorância da ordem do universo. Eu, que já aconselhei cerca de 15.000 doentes, afirmo com toda a certeza: a avareza, a rapacidade, a teimosia, a arrogância e o orgulho são também particularidades dos fracos. E tudo isso tem origem na ignorância ou na estupidez, que são causadas por uma nuvem que nos separa da sabedoria. Por natureza, possuímos uma sabedoria sem nuvens, pois nascemos no mundo infinito e absoluto, o mundo de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, do infinito, do absoluto. A nuvem é o que nos faz esquecer. Esta nuvem é produzida pela educação que nos faz acreditar que só existe este mundo finito, material, parcial, efêmero. E na verdade, todo o conhecimento humano é pecado. Se o seu objetivo não for conhecer o infinito, a eternidade, o absoluto, Deus. No entanto, o homem comum não está qualificado para censurar esse tipo de educação. De fato, aquele que conhece o mundo de Deus é verdadeiramente capaz de criticar positivamente essa educação e o seu conhecimento. E pode e deve, além disso, explicar o mundo infinito àqueles que não o conhecem. Por conseguinte, não é justo atacar ou culpar os outros. Pelo contrário, temos de nos repreender e criticar pessoalmente. Se não o pudermos fazer, devemos pelo menos rezar a Deus, ao infinito, ao absoluto, implorando a sua ajuda. Porque possuímos o Espírito que é o próprio infinito, ou seja, o próprio Deus. Portanto, se rezarmos bem, nada é impossível. Ensinaram-nos querer é poder, ou Deus escuta a nossa perfeita sinceridade. É muito natural que alguns vejam apenas o mundo finito, material e visível, pois esse mundo finito existe. Na verdade, estes são os verdadeiros habitantes do mundo finito, sobre o qual imperam os princípios de prosperidade e decadência, se sucedem sem exceção, e aqueles que se encontram e se juntam, têm necessariamente de se separar. E aqueles que reconhecem o mundo infinito, assim como o mundo finito, são apenas estranhos no mundo finito. Ou então são turistas, visitantes. Não têm o direito de protestar contra os cidadãos que têm a nacionalidade do mundo finito e que o dirigem. Só podem seguir estes últimos sem dizer nada. Ou quando os cidadãos do mundo finito encontram uma dificuldade ou um perigo, ou quando estão cansados e se encontram num beco sem saída.
O mundo finito é o mundo do beco sem saída. Estamos, portanto, sempre, inevitavelmente num beco sem saída. Da mesma forma, o cansaço e o ponto final são constantes do mundo finito. Os forasteiros só devem ajudá-los e introduzi-los no mundo infinito.